Boa tarde a todos. Queremos desejar desde já umas ótimas jornadas. O tema central é a reencarnação e então propomos-nos trazer essa passagem lindíssima narrada por Marcos, quando Jesus se refere à reencarnação como sendo a grande travessia. E então há dois grandes objetivos, digamos assim, desta passagem, que é a tempestade que foi acalmada pelo Cristo, e nós vamos ver que a maior parte das vezes quando sentimos este chamamento, depois dessa misericórdia divina que é a reencarnação, ou essa lei de misericórdia divina que é a reencarnação, em que nos vai permitindo, retirando de nós as camadas mais animalizadas, por forma a podermos sentir o toque do Cristo, convidando-nos à grande travessia, convidando-nos à passagem para a outra margem. E por isso, muitas das vezes nós somos encontrados em clima de tempestade, oriundo muitas das vezes por um sofrimento, por uma perda, por uma traição, por um infortúnio, como se efetivamente o sofrimento nos abrisse, digamos assim, ou nos rasgasse a alma para que essas leis e essa vivência de luz e abundância se patenteasse no nosso comportamento. E o segundo objetivo é efetivamente, para esta grande travessia, a importância da fé. Porque é esta fé que nos vai estruturar nos grandes momentos de testemunho, nos grandes momentos de dor e de sacrifício a que somos submetidos a fim de podermos efetivamente sublimar a nossa alma. Sendo Jesus o Filho unigênito... desculpem que eu não estou a ver. Sendo Jesus o Filho unigênito, o Verbo divino encarnado, a pedra angular, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, as suas palavras não passarão, porque são intemporais, serão verdadeiras em todos os tempos. E a reencarnação aqui nos vai sublimando a todos nós, em os diferentes estados de evolução, a fim de que, na medida em que vamos evoluindo, nos criemos condições para que o Cristo nos toque. É o grande chamamento. E por isso Jesus o disse, ou o registou naquela belíssima fala: eu sou o bom pastor, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém que ouçam a minha voz, que me reconheçam como pastor, porque eu sou o pastor e elas serão as ovelhas. Então o seu código de conduta, o seu evangelho será eterno, porque será o grande encontro onde todos nós nos iremos rever e onde ele se patenteará na terra regenerada, por forma a que qualquer nossa atitude, pensamento, reflita efetivamente esta intemporalidade do Cristo aqui deixada há 2000 anos. Jesus, que era um profundo conhecedor da natureza humana e das suas limitações, brindou-nos com as suas magnânimas lições em parábolas inesquecíveis para nós, em que de forma didática, trazendo-nos os exemplos da natureza, dos pássaros, quando não nos preocupássemos com o que comer, dos lírios do campo, para que não nos preocupássemos com o que vestir, nos ensina que as leis de Deus se patenteiam em todos os fenómenos da vida. Qual pai dedicado que nos embalasse a fim de que a humanidade fosse despertando para lhe beber a linfa da verdade em todos os ensinamentos. Esta linfa que nos sedenta a sede, esta necessidade que a alma busca. E que também retratada quando Jesus fala à mulher da Samaria, que aquela água que ela ia buscar à fonte de Jacó não lhe iria, digamos assim, que saciar a sede, mas que se ela bebesse a água viva que ele tem para lhe dar, essa sim a sede passaria. A grande travessia, então, é um grande exemplo desses. Jesus refere-se
e compara a vida física à grande travessia, onde podemos agora dissecar este conhecimento profundo que Jesus nos deixou em tão bela narrativa de Marcos. Então vamos passar aqui à interpretação do texto evangélico. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Ora, esta frase de facto há que reter, porque é na realidade quando, sublimados, como dizíamos no início, estamos prontos, ou a nossa alma se prepara para que o Cristo, para que ouçamos o chamamento para o seu grande toque, quando Ele efetivamente nos convida para a outra margem. E quando este convite se faz, nós na realidade Ele bate fundo na nossa alma e nós nunca mais somos os mesmos, porque a nossa alma torna-se inquieta, em busca de algo que muitos de nós, muitas das vezes, nem sabemos. Mas é aquele sentimento de que começamos a sentir que podemos ter todo o dinheiro do mundo, no entanto sentimos-nos pobres. Podemos estar no meio de uma multidão, mas sentimos-nos sós. Podemos ter uma saúde física, no entanto sentimos a nossa alma enferma. E muitas das vezes sem perceber muito bem o que fazer, mas impressionados por esse toque e esta luta íntima que nos faz trabalhar e que nunca mais descansamos. Isto acontece connosco e aconteceu também com os grandes místicos. Francisco de Assis também foi tocado nessa altura, deixando toda uma vida ainda até Boémia, deixando toda a riqueza e sem muito bem perceber o que é que Jesus lhe pedia, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E isto mesmo acontece connosco. E é aqui que começamos a empreender os esforços para o processo de autoiluminação, de sublimação da alma, e daí a importância da fé. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também outros barquinhos. Levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira a que já se enchia de água. E ele estava dormindo sobre uma almofada, e o despertaram dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, versículos 35 e 38. Isto é a linguagem simbólica, a linguagem que nós agora vamos então dissecar. Então a pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria, ou seja, quando na realidade nós estamos preparados para esse chamamento e o somos, é como se o Mestre nos quisesse dar a mão e nos convida para a grande travessia, para a passagem para a outra margem. Mas para isso nós temos que nos engajar neste processo de forma consciente, ou seja, tê-lo como o pastor, o que nos conduz efetivamente, porque este tem que ser um querer, um processo de autoconsciência, porque acontece muitas das vezes quando somos envolvidos e percebemos esta situação, ainda porque viciados de milénios de atitudes equivocadas, recalcitrarmos, ou então procurarmos ajuda externamente, procurarmos o auxílio em algo material, mas logo percebemos e nos desiludimos, porque esse não é um processo externo, não é um processo que está fora de nós, é um processo íntimo, interno, é a luta do homem animalizado com o homem espiritualizado que se quer patentear. E, portanto, às vezes é chamado em tempestade de renovação espiritual dos espíritos orientadores, porque na realidade e a importância da fé, quando sentimos isso, como que alavancamos em nós também a possibilidade de sermos auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliam efetivamente nesta, digamos, passagem ou neste momento muito importante para cada um de nós. Sabe também adequar-se com firmeza e perseverança às convocações do plano superior pela correta utilização
do livre-arbítrio. Passemos à outra margem, é uma expressão que, para além de significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Porque era aquilo que eu vos dizia exatamente há pouco. Nunca mais, depois que somos tocados, nos sentimos confortáveis na posição que temos. A nossa alma anseia por um progresso, anseia por outros caminhos, não se identificando jamais com aqueles vividos. Envolve então a percepção de que soou a hora da necessária transformação espiritual, íntima, independentemente dos desafios que a pessoa esteja a enfrentar. Sente-se amparada por Jesus, que lhe passa a direcionar a existência, a direcionar, e por isso o Evangelho é o código de moral onde todos nós nos encontramos, porque ali está o grande desafio para a vivência pessoal de cada um de nós do que é o caminho, verdade e vida. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo da travessia implica riscos, ainda quando se navega por águas tranquilas. Jesus o disse mais que uma vez, nos convidando e convocando à oração e à vigilância. A vontade imprime neste papel relevante, permitindo que a criatura opere os mecanismos do progresso de forma consciente. Era aquilo que eu dizia. A vontade, que é um património já da alma conquistado por nós. E é ele a grande alavanca que nos vai dar força para vencermos as injunções, para vencermos aquela tempestade íntima em que somos encontrados, a fim de podermos caminhar, a fim de podermos andar, a fim de podermos avançar e nada nem ninguém nos deter, porque é uma voz íntima que nos chama, que ninguém a pode muitas das vezes compreender. E somos muitas das vezes incompreendidos, até traídos e até abandonados. Mas é uma certeza deste acompanhamento de que Jesus efetivamente está conosco, que o Mestre nos acompanha. Desta forma, é preciso deixar a multidão, a massa alienada a que estamos habituados, a seguir os velhos hábitos, erros e equívocos. E é bem verdade que somos apanhados muitas das vezes, materializados, nesta vida que toda a gente acha normal. Em vícios e leis humanas, muitas das vezes contrárias às leis de Deus, mas que nós achamos que é efetivamente tudo muito normal, porque nos deixamos ir com esta massa alienada. Mas chegado este momento, nós pensamos, não nos identificamos, sentimos-nos desadaptados no meio, desadaptados com a humanidade. Não temos identificação, muitas das vezes com aqueles que nos cercam, com aqueles que nos acompanham. Por isso, e Jesus disse o que era assim, porque o deixou também devidamente anotado no Evangelho, quando diz, não se pode servir a Deus e a Mamon, ou escolhes a Deus ou escolhes a Mamon, o mundo. Então, quando nós queremos este caminho de renovação íntima, fora da qual não temos paz, não temos serenidade, não temos significado existencial, não nos revemos neste mundo da massa, neste mundo de todos iguais, neste mundo alienado. É levar junto de si o barco da vida, deixar que Jesus o oriente a travessia como caminho, verdade e vida, como o bom pastor. Medida absolutamente necessária quando a travessia se revela muito difícil, porque sem o Cristo esculpido em nossos hábitos podemos sucumbir e a embarcação pode sussurrar. É evidente que ao longo desse percurso de autoiluminação nós vamos efetivamente ser provacionados, como testes de aflição às conquistas feitas, ou também como a dor e sofrimento como mecanismo de evolução. E então, se não estivermos efetivamente estruturados e edificados sobre a fé, sobre Jesus, sobre essa certeza, sucumbiremos às intempéries, a essa grande tempestade que nos avassala. E isto vai ser patenteado nesta fala de Marcos relativamente a quando Pedro quer ir ter com Jesus e não tem fé porque acha que não consegue e então começa efetivamente a mergulhar na água ou a submergir. As ondas revelam
as dificuldades, as provações, bem como os vícios e as paixões que nos assaltam durante a travessia. E é assim que se faz efetivamente. Eu às vezes questionava, mas então se nós já escolhemos este caminho, porquê é que temos que sofrer? Porque é assim. É para haver aflição e conquista, não é? Então somos efetivamente visitados por provações como se tudo nos acontecesse. É problemas do lado, é familiares, é profissionais, é com os amigos. Somos confrontados com muitas dores a fim de testarmos a nossa perseverança. Kardec também deixou devidamente anotado quando dizia que também nestes momentos de dificuldade, a fim de poder sobrepor-se aos problemas materiais, ele se religava em oração com as fontes superiores da vida, que lhe traziam então a serenidade e a calma para que ele pudesse, na realidade, debelar aquele problema e aquela força que lhe trazia, digamos assim, essa união espiritual. E isso também acontece connosco. Mas é assim que efetivamente tem que ser. As ondas revelam as dificuldades e provação, bem os vícios e paixões, porque na realidade nós também sabemos que há muitos vícios milenares que trazemos e que esses nós também vamos ter que deixando. E são esses vícios morais, que muitas das vezes interiores, internos nossos, que são muito difíceis a gente se deixar, os deixar ainda. E também é que é o grande desafio para todos nós. Então, o campo de luta no processo de autoiluminação é o nosso campo íntimo. Nós somos muitas das vezes os nossos maiores obstáculos. E às vezes este processo de autoiluminação convida-nos efetivamente para o interior, para o autoencontro, para que nós nos desnudemos sobre nós próprios e possamos então identificar aquilo que precisamos de mudar nesse caminho de autoiluminação. Absolutamente necessário. Mas muitos de nós ainda preferimos ver o argueiro no olho do vizinho, do companheiro, ao invés desse processo de interiorização, de escuta íntima, de observação íntima. A animalidade do homem, daquelas reencarnações ainda bastante primitivas, versus espiritualidade, o homem que quer crescer, o homem que se quer sublimar. São milénios de sombra que estão estratificados no nosso perispírito, que temos que efetivamente limpar, sublimar, contra essa luz nascente. É um choque, desculpem, é um choque. E é por isso que nós efetivamente sofremos e ficamos desacomodados. No registro de Marcos, assevera que existem outros barquinhos, quer dizer que a travessia não se faz a sós e afeta os que estão na nossa órbita. Isto é bem verdade. Nós, nesta situação, não estamos de facto sozinhos. Outros barquinhos são aqueles companheiros que nos acompanham. E muitas das vezes isto passa-se comigo e também se passa convosco. Não obstante estas dificuldades e estes desafios íntimos que nós temos, muitas das vezes ainda temos que as injunções dos companheiros, dos familiares, dos colegas, ainda muitas das vezes como que a nos sobrecarregar. É assim ou não é? Então podemos entender ainda que será a humanidade inteira, pois dizem-nos os espíritos superiores que são chegados os tempos marcados por Deus para a regeneração da humanidade e que grandes acontecimentos se vão dar. Então nós estamos efetivamente envolvidos em todo este processo, na luta íntima e muitas das vezes de todas essas problemas que nos vão chegando e que nós com essa resiliência, essa serenidade, porque os problemas vão fazer essa ginástica à alma e vão fazer com que ela se torne forte, resiliente e efetivamente se aguente. E mais ainda engajados também neste processo, digamos assim, de transição em que todos nós, efetivamente, estamos envolvidos. E como Kardec diz no livro A Gênese, e nós sabemos bem, somos espíritos já sensibilizados e então sentimos, efetivamente, esta perturbação psíquica e espiritual destas mudanças. E, efetivamente, também somos influenciados por isso, porque, evidentemente, como sabemos, o meio também nos influencia. Mas continuo a dizer, conforme Kardec disse, temos que ser perseverantes na luta e continuar.
Registra ainda o evangelista que durante a travessia Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por grande temporal de vento por cima do barco, de forma a que já se enchia de água. Quer dizer que nós estamos todos sujeitos a esse risco. Somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos provocadores da revolta. Vinganças, mágoas, são formas de resistência erguidas pelos espíritos ainda inferiores para fazer sucumbir a nossa embarcação. Era aquilo que eu referi há pouco, que não obstante ainda as nossas dificuldades para caminharmos e nos trabalharmos intimamente, mas muitas das vezes ainda exteriormente somos cumulados de problemas e de dificuldades, que sem dúvida é evidente que ainda vêm às vezes dificultar mais esse processo que já é, como é evidente, difícil, mas que mesmo assim temos que vencer, a fim de não sucumbirmos. O versículo 38 do evangelista fala-nos que, não obstante a tempestade, Jesus dormia. Ora, este significado, que para os desavisados pode parecer desinteresse de Jesus, nada é mais do que lição de serenidade, de calma perante as tempestades da vida, na certeza que da fé em Deus, por isso é que Jesus estava dormindo, que nos agasalha, protegendo das intempéries. Ora, era por isso que eu dizia no início a importância da fé. Que na realidade, quando forramos por essa fé raciocinada e essa fé viva de a vivermos, na realidade, quando confrontados com os problemas, nós conseguimos criar-lhe certo distanciamento. E conseguimos na realidade que essa fé trabalhe o nosso íntimo por forma a não sucumbirmos. Ou seja, quando somos confrontados com os problemas, essa fé permite, na certeza de que seremos auxiliados e que não estamos sós, essa fé permite-nos ultrapassar efetivamente a dificuldade. E aceitar o problema com serenidade. A escassez de fé tem colocado muitos barcos à deriva. Isto também é uma grande verdade, porque nós sabemos que, na realidade, quando nós, confrontados com estas dificuldades, muitas das vezes não conseguimos, não temos esta fé, temos ainda a fé tíbia, representada também quando Pedro tenta caminhar sobre as águas e não consegue. E então, o que é que acontece? Acontece que deixamos que a materialidade nos envolva e então nós desanimemos, entramos em desespero e muitas das vezes sucumbimos a problemas que eram absolutamente necessários serem enfrentados por nós, a fim de que este processo de autoiluminação e progresso espiritual efetivamente se possa dar. E quantos de nós efetivamente, infelizmente, se têm desviado pela porta do suicídio, infelizmente? Ainda que pareça paradoxal, são estas situações periclitantes que nos despertam para o processo de autoiluminação. E despertando, diziam-lhes os apóstolos: não te importa que pereçamos? Faz-nos supor que Jesus os conduziu para uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas. Aferir a dimensão da fé que possuíam. E isto também pode acontecer connosco, sendo permitido pelos nossos tutelares da existência, a fim de nos testar a evolução de aprendizado e conquista. Ora, este princípio de autoiluminação é uma conquista. E, na realidade, quantos de nós vamos sendo confrontados com novas dificuldades, com novos desafios? É um caminho de autoiluminação infinito. E então, na realidade, vamos sendo convocados e colocando sempre como que degraus para quê? Para aferir a nossa capacidade, para aferir se efetivamente o aprendizado feito. E muitas das vezes o que é que nós ainda verificamos? Que ainda caímos. Mas o importante é tomarmos a consciência de nos levantarmos, sacudir a poeira e efetivamente continuar. Porque a próxima queda, possivelmente na mesma situação, já não se processará. E é assim, não há efetivamente outra forma. E Jesus e os nossos tutelares deixam que isto aconteça, tal como nós, um pai, deixa que uma criança de 3 ou 4 anos, que dá os primeiros passos e que cai, que se levante por si própria, até empreender, digamos assim, a caminhada sem dificuldade. E, portanto, é mesmo assim. Também aqui
o apontamento do Evangelho no homem de fé é um sentimento inato nos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, prontas a serem desenvolvidas pela ação da própria vontade. Porque quando somos atingidos por este toque, é como se nos virássemos efetivamente para Deus e vamos às entranhas da nossa essência buscar efetivamente essa força que vamos imprimir à caminhada. O homem de fé, quando se lança a algum empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta a imensa força. Destaca-se a fé tendo como instrumento a vontade. Pode ser aperfeiçoada, racional, pela aquisição do conhecimento autoiluminativo e pelo desenvolvimento dos valores morais. E não foi à toa que Jesus nos disse: vós sois deuses. Porque nós temos essa essência pronta a desabrochar, latente. Sim, ok. A pessoa fortalecida pela fé move montanhas, imprime postura positiva no comportamento. A fé vacilante representa na figura de Jesus dormindo. A verdade é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio não nas coisas perecíveis e imediatistas, mas em Deus, que é toda abundância, tem a certeza de chegar a um fim visado, a um objetivo traçado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, aqui representada quando Pedro quer ir ter com Jesus, mas deixa que o medo, a falta de fé, o subjugue e começa a afundar-se. Isto também é a ligação com as coisas materiais. Quando envolvidos pelos problemas e não temos esta fé e esta vontade, como que nos deixamos sucumbir pelos problemas materiais e então deixamos desesperar efetivamente por eles. E é por isso que Jesus disse: porque sois tão tímidos, homens de pouca fé. Como quem diz: se tu quiseres, tu podes vencer. Relata-nos ainda o texto que Jesus, sendo despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e que houve grande bonança. Reflete o texto que Jesus, em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos desafiadores da vida, e quando o invocamos, ele sempre se faz presente na hora da tribulação. Que é um exercício de humildade. Não há mal nesses momentos de dor nós nos elevarmos pela prece e pedirmos o auxílio, porque Jesus disse que estaria connosco até ao fim dos tempos, que estará sempre connosco. E na realidade, quando nós o invocamos através da oração, ele faz presente, acalmando a tempestade que é íntima, nos acerenando o ânimo, nos acalmando e dando-nos força e coragem para avançarmos. E isto está a alavanca de Pedro quando lhe disse: Pedro, por que sois tão tímidos? Homens de pouca fé, como se quisessem subiam. Esta alavanca que a mulher hemorroidiça tinha aquela força e sabia que se tocasse as vestes do Cristo iria ficar curada. Então é esta força que nós temos e esta fé imprimir ao nosso comportamento. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos, porque lentamente, na medida em que a humanidade vai progredindo e burilando, vamos sendo um a um tocados pelo Cristo. Instrumentos dóceis da vontade divina para que ela nos leve, como Paulo disse: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, tornei-me a instrumentalidade maleável para que o Cristo empregue nas minhas ações, pensamentos e atitudes. Quantas vezes neste caminhar seremos estrangulados a pisar sobre o espinheiro do coração? Quantas angústias! Quantas vezes transitaremos pelo trilho da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estão interpostas entre o nosso pensamento e o céu? Insolúvel a resposta. Mas Emmanuel continua: importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã a responsabilidade, depois o sofrimento e, de seguida, a solidão, porque o caminho é a sós. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quanto não seja possível,
avançar 2 passos por dia, desloquemos-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Mas nunca paremos a marcha. Era esta a mensagem. Muito obrigada.